E a nossa equipe, claro, começa a edição de hoje no velório do professor Edivaldo. Pode encher a tela com imagens ao vivo do velório do professor Edivaldo. Professor Edivaldo Ribeiro, Arthur Garcia está na imagem, vai conversar e vai compartilhar com você as informações do que está acontecendo no velório. Arthur, segue daí, bom dia. Muito bom dia a você, Trindade, bom dia a todos. Infelizmente, né, quem hoje não está aí com o coração partido, aquela pessoa que conhecia da forma muito mais carinhosa, pessoalmente, ou aquele que conhecia o Edivaldo Ribeiro pela televisão, pela comunicação. Ao longo desses 60 anos na qual ele atuou, desde o Paraná, quando ele começou a sua profissão e veio para Mato Grosso, já ali no início dos anos 70, ele conseguiu formalizar exatamente um jornalismo ético e verdadeiro. Essa foi a marca dele, viu, Trindade? Muitas pessoas se equipararam a ele como um baluarte, como era conhecido. O rei dos bordões, como era conhecido também. A forma carinhosa como ele chamava os ouvintes do rádio, também os telespectadores, como os seus coadjuvantes ou cúmplices, carinhosamente a ser tratado. Aqui quem vai falar comigo e explicar um pouco dessa trajetória do professor Edivaldo, do Edivaldo Ribeiro, o amigo por inteiro, como era conhecido também, é o João Dorileu, que é o presidente do Grupo Gazeta de Comunicação, que vai falar um pouco dessa história. Como foi esse período todo com o Edivaldo, João, e principalmente como ele era nesse convívio dentro do grupo de vocês. Bom dia. Bom dia, Arthur. Um abraço aí ao Trindade e os amigos do SBT. Olha, é um momento de muita tristeza para nós, viu, Arthur? Já diria até de muita saudade, né? Porque o Edivaldo vai, para mim, deixar uma lacuna impreenchível na comunicação. Não que as pessoas sejam insubstituíveis, mas iguais nunca teremos. Isso é como os dedos da mão. Eles não são iguais. Edivaldo era um gigante da comunicação em todos os aspectos. Edivaldo era um bom amigo, Edivaldo era um cara leal, Edivaldo era bom companheiro, um profissional de excelência, de compromisso, corajoso, que escolheu o caminho de defender a sociedade, defender o que é certo, defender as pessoas principalmente mais humildes, e ele fez isso com muita independência e com muita coragem acima de tudo. Eu sou feliz de ter convivido tantos e tantos anos com o Edivaldo. Minha história com o Edivaldo remonta aos 40 anos. Eu fui radialista junto com o Edivaldo, era repórter dele. Eu considerava o Edivaldo um dos melhores narradores de futebol do Brasil. Quando veio para Cuiabá, ele saiu do Mato Grosso do Sul para cá, embora fosse originário de Londrina, no Paraná. Acabou vindo trabalhar aqui e se tornou dono da equipe de esportes da Rádio Voz do Oeste. E eu fui contratado do Edivaldo, fui funcionário do Edivaldo. Olha que honra. O Edivaldo foi meu patrão e Deus colocou o Edivaldo no meu caminho para ele terminar a carreira dele e a vida dele aqui na Terra, trabalhando comigo no Grupo Gazeta de Comunicação. É um privilégio para mim ter aprendido tanto. Então eu não tenho que agradecer o Edivaldo. A gratidão é minha por tudo que eu aprendi com o Edivaldo do que é bom. Um ser humano extraordinário, Arthur. Um coração gigante. Edivaldo não tinha hora, não tinha dia para ajudar as pessoas. Não media esforços para isso. Então, para mim, isso está acabando nos dias atuais, na sociedade em que nós vivemos. Pessoas, seres humanos com essa característica, com essa disponibilidade. E eu acho que o Edivaldo deixa um legado às gerações que estão chegando, de como devemos ser profissionais, de como devemos tratar as pessoas, de como devemos conviver com as pessoas. Então, para mim, eu repito, o Edivaldo é um gigante da comunicação em todos os sentidos. Na Gazeta ele foi apresentador do Cadeia, ele foi apresentador do Revista da Manhã, ele foi apresentador do MT Record, ele foi apresentador do Povo Reclama, ele foi apresentador do Tribuna na Vila e foi narrador de futebol. Poxa, existe um profissional mais completo que isso? No Brasil, nos dias atuais, não existe. Faltou notícia de frente também, que ele ficou marcado lá. Eu ia concluir agora, estava me esquecendo, porque na Gazeta era assim, qualquer projeto novo
quem que vai ser o âncora? Ah, Edivaldo é o cara que dá certo, porque a gente já confiava e sabia da sua competência. E a Notícia de Frente foi inaugurado com ele e se solidificou com ele. Então eu digo assim, e repito sempre, Edivaldo foi um gigante. E ele se autodefiniu, Edivaldo Ribeiro, um amigo por inteiro. Ele sempre dizia isso. Como vai, Edivaldo? Seu amigo por inteiro. Quer dizer, eu acho que ele encontrou a frase correta para definir bem quem foi Edivaldo. Vai ficar a saudade, vai ficar o exemplo dele, mas também nós não podemos ser egoístas, né, Arthur? O Edivaldo sofreu muito nesses últimos 2 anos, principalmente. Ele continua sendo funcionário do Grupo Gazeta até hoje. Ele não foi afastado, ele não foi encostado. Ele saiu do ar para fazer um tratamento e continua sendo um profissional do Grupo Gazeta de Comunicação, com a sua carteira assinada e recebendo absolutamente como os outros. Então, o Edivaldo está só nos deixando fisicamente, mas vai permanecer conosco, como esteve até agora no nosso meio. Uma pena que os bons partem mais cedo do que a gente gostaria que fosse. Dorileu, obrigado por dar essa entrevista para nós ao vivo aqui. E Trindade, lembrando também que no ano passado o Grupo Gazeta prestou uma homenagem ao Edivaldo lá no estúdio, junto com a equipe, fizeram ali uma festa ao vivo, comemorando aquele momento. E o que o Dorileu falou aqui é exatamente isso. Naquele momento ali, o Edivaldo acabou agradecendo exatamente isso que o Dorileu fez por ele. Exatamente cumprindo ali rigorosamente os valores mensais com ele, sem problema nenhum. O Edivaldo, na entrevista, ele até ficou meio constrangido com isso. Ele não achava digno de receber, sendo que ele não estava trabalhando. Então é isso, a gente tem aqui que enaltecer essas pessoas que nesse meio de comunicação, que é difícil, Trindade, a lealdade, o caráter e a verdade. Isso eu pude observar aqui nesse meio desse velório do Edivaldo. Muitas pessoas lembrando exatamente como ele foi, o que ele fazia, para você ter uma noção. Acabei de conversar aqui com o Carlinho Dorileu, ele me falou de um detalhe, Trindade, que ele fazia quando ele realizava os merchan e recebia o valor daquele merchan. Ele tinha ali a sensibilidade de dividir parte daquele valor com a equipe dele que estava ali com ele naquele local de trabalho. Então isso para você ter uma noção da lealdade que ele tinha. E um outro detalhe que eu gosto de falar isso aqui, e até nunca falei, falo para as pessoas que são próximas. Há um tempo, quando eu já conheci o Edivaldo há muitos anos, foi muito amigo do meu pai. Infelizmente eu perdi meu pai no início desse ano e agora, 4 meses depois, perde um grande amigo que é o Edivaldo. Quando eu tive aqui um problema seríssimo envolvendo ali a Polícia Federal, infelizmente, uma pessoa que estava ali à frente do jornal que ele apresentava acabou tecendo grandes críticas a meu respeito. O Edivaldo, naquele momento, ele me ligou quase chorando, pedindo perdão, porque não era ele que estava lá, e que se ele estivesse, ele iria falar exatamente a verdade, porque ele conhecia as pessoas de quem era mau caráter e quem não era. Então eu só tenho aqui a render a ele essa homenagem, a gratidão e principalmente aos familiares que estão ali dentro, se despedindo e dizendo que nesse momento ele está descansando. Eu volto com você aí no estúdio, Trindade. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado ao Dorileu Leal pela gentileza de conversar com a nossa equipe. Deixa eu voltar com o Arthur Garcia no velório do professor Edivaldo. Arthur, segue daí, meu amigo, com as homenagens. É isso, Trindade. Muitas pessoas aqui, autoridades, políticos aqui fazendo essa visita, o último adeus ao Edivaldo Ribeiro, né? Quem não conhece essa pessoa aqui? Se a gente for perguntar aí para a gurizada dos 20 anos, 30 anos, não vai nem ter noção. O que a gente faz hoje na comunicação aqui em Mato Grosso, no jornalismo policial, se deve muito a essa geração aqui, Trindade. Luiz Mário. Luiz Mário, ele começou esse trabalho aqui em Cuiabá, trazendo aquelas notícias dos plantões policiais das últimas 24 horas, de uma forma bastante inusitada. Você vai para o Rio de Janeiro, faz ali um aprimoramento, trabalha em grandes veículos de comunicação, volta para Cuiabá, mas o único propósito dele era ser correspondente de guerra. E aí ele fez aqui todo um trabalho voltado aqui na comunicação, mas também junto com o professor Edivaldo, né, Luiz? Bom dia, é uma honra para mim te entrevistar, meu irmão. Obrigado. Muito bom dia, Arthur. Bom dia, Trindade. É uma honra muito grande poder falar com vocês. E olha, estar no meio desses companheiros, desses colegas, desses parceiros é uma alegria, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo neste momento. Sabe, o dia hoje amanheceu mais rubro, sabe, Trindade? Porque perdemos um grande guerreiro, um grande companheiro. Eu tive a honra de trabalhar em várias empresas de comunicação aqui com o nosso querido Edivaldo Ribeiro. A convite dele, eu me lembro um dia, estava em casa, Arthur, recebi um telefonema, era o Edivaldo, falando: Luiz Mário, vem para cá, precisamos de você aqui na TBO. Ele fazia o programa e pedia que eu
fizesse um comentário policial de 5 minutos lá na TBO. Trabalhei com ele ali, trabalhei na Manchete ali ao lado. E Edivaldo, sem dúvida alguma, é chover no molhado falar a respeito de Edivaldo Ribeiro. Mas hoje o nosso coração está triste porque ele partiu. Partiu, porém, deixou um legado muito grande a todos nós. A honestidade, a sinceridade, a amizade. Então nós devemos, sem dúvida alguma, muito de nossas vidas a Edivaldo Ribeiro. Luiz, obrigado aí, tá? Deus abençoe o senhor. Tá, muito obrigado. E é isso, Trindade. Você vê que muitas pessoas, os amigos, os colegas que trabalharam com o Edivaldo falam exatamente isso. Da lealdade dele, da verdade, do caráter. Tudo isso era marca registrada do professor Edivaldo. Então, continuamos aqui. Assim que chegar mais personalidades, pessoas, a gente vai conversar aqui para trazer um pouco mais dessas informações e também um pouco das histórias de que cada um tinha, Trindade. Eu volto com você aí no estúdio.